Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma edição do Saúde e Soluções na tela da Band no YouTube. E a partir de hoje, a gente anuncia também que mais um canal para transmitir o nosso Saúde e Soluções, que é o meu canal pessoal, youtube.com/Everton Guimarães, canal do Everton Guimarães também, com as edições do Saúde e Soluções. E hoje, a grata satisfação de receber Dr. Otaviano de Oliveira Júnior. Doutor Otaviano, médico do Atlético. O currículo dele, se eu começar a falar agora, eu vou acabar lá para daqui uns 40 minutos, porque o currículo é grande, mas vamos resumir aqui. Ortopedista do Departamento Médico do Futebol Profissional do Clube Atlético Mineiro, desde 2003. Especialista em cirurgia do pé e tornozelo, além do trauma esportivo. Professor da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutor Otaviano, que prazer te receber aqui, tudo bem? Tudo bem, Everton? Um prazer estar aqui com você e com o seu público e vamos bater um papo legal aqui sobre medicina, sobre trauma esportivo. Que, Estamos aí à aliás, você disposição. falou de medicina e principalmente trauma esportivo, a primeira coisa que vem na minha cabeça, veja bem, você que está aí que gosta de futebol, e se tem uma coisa que vem intrigando a gente é a questão do gramado sintético ou do gramado natural. Nós vamos falar desse assunto daqui a pouco, mas antes eu preciso só saber, doutor Otaviano, como é que você está desde 2003, há 20 anos de Clube Atlético Mineiro, chegou lá um garoto, ainda mas chegou ainda mais garoto. Como é que foi sua chegada lá? Como é que foi o convite? Onde aconteceu? Quem fez o convite? Como é que tudo aconteceu? Tudo bom, né, Everton? É o seguinte, eu fui residente do professor Ney Lasmar, que foi, por um bom tempo, foi o coordenador do Departamento Médico do Futebol Profissional lá no Clube Atlético Mineiro, e no momento de transição em que ele já estava para sair do esporte, o Rodrigo Lasmar, seu filho, estava começando, e houve esse convite, houve uma seleção, e me preparei para isso, assim, foi uma dedicação e acabei entrando lá. E por esse período todo fui ficando. E Mas, estamos lá já há 20 anos. então você meio que disputou a vaga com outros profissionais também? Sim, sim. Nós éramos alguns concorrentes, né, para a área, e eu tive a formação na Faculdade de Ciências Médicas, na residência, apesar de ter formado na UFMG, eu fiz todo o meu trabalho de residência nas Ciências Médicas, sempre dedicando um pouco a essa parte do trauma esportivo, e acabou que veio naturalmente a seleção depois. O doutor Neylon ainda está atuando? Ainda Frequentemente ou ativo. menos do que daquele Menos, pique da menos. época? Agora já curtindo um pouquinho mais a vida, né, mas ainda atende no consultório e trabalha também coordenando a ortopedia da Faculdade de Ciências Médicas. Doutor Otaviano, todos os médicos que passam por aqui, seja de que especialidade for, eu sempre pergunto sobre a questão das mudanças ao longo do tempo, né? Da evolução que há nos tratamentos e etc e tal, ao longo dos anos. Tem 20 anos que você está no Atlético. O que evoluiu demais que te assusta nos tratamentos convencionais com os atletas? Por exemplo, uma lesão, um trauma no tornozelo, um trauma no joelho. O que mudou em relação à época que o doutor Otaviano começou no Atlético? Olha, Everton, a medicina, assim como na sua área aí da imprensa e das telecomunicações, ela muda radicalmente todo o tempo. A gente não para, né? E o conhecimento ele é contínuo. Vou dar um exemplo sobre as lesões musculares, que são as lesões mais comuns no futebol, são as mais desafiadoras. Quando eu comecei 20 anos atrás e a gente tinha uma lesão muscular, vamos pôr uma lesão grau 2 aí, que é a lesão mais comum do jogador de futebol na musculatura da região posterior da perna. Nós tínhamos o hábito de deixar o atleta muito na maca, deitado e fazendo técnicas de eletroterapia e de mesmo aplicação de gelo, e demorávamos um tempo maior para colocar o atleta na atividade física, mesmo na academia e principalmente no retorno no contato com bola. Hoje, isso é radicalmente oposto. Então, um atleta, para você ter uma ideia, ele faz gelo numa lesão muscular hoje só no primeiro dia da lesão. E naquela época fazia todos os dias durante um Quase longo todos tempo. os dias, praticamente as 2 semanas. Hoje um atleta com academia mesmo, nós colocamos ele na academia, mesmo que tenha um pouco de dor, às vezes, na fase inicial. Então nós respeitamos, o limite de dor dele, mas assim, já colocamos de um modo bem funcional dele fazer o gestual e isso mudou, para você ter uma ideia, reduziu drasticamente o índice de recidiva.
Naquela época, 20 anos atrás, de cada 10 lesões, tínhamos em torno de 3 recidivas. Hoje você tem a cada 10, 1%. Então, então assim, reduziu muito o nível de recidiva das lesões, que era um grande temor, né? Que o atleta tratava, ele voltava, sentia de novo. E eu falo que, assim, o trauma esportivo, nós sempre trabalhamos com alta performance, né? É como se fosse uma Fórmula 1. Está sempre exigindo ao máximo da máquina, e a máquina, nesse caso, é o corpo do atleta. E é diferente de quando você trata um paciente não profissional, em que você tem um tempo. Muitas vezes, o tempo de uma semana, ele é crucial para um time, para um treinador, uma decisão de um título, uma classificação. Isso impacta financeiramente muito grande. O impacto é muito grande. Então, assim, é comum corrermos riscos, mas esses riscos hoje são bem menos do que eram lá atrás. Antes, uma lesão grau 2, o atleta se recuperava em quanto tempo? Há 20 Geralmente, anos? 20 anos atrás, em torno de 6 semanas, E né? hoje? Hoje você trabalha em torno de 3 semanas, às vezes até 2, entendeu? Assim, isso Nossa, é mas caiu uma pela evolução metade praticamente. drástica. Vou te dar um outro exemplo. Era muito comum no passado a gente ter esperar curar aquela lesão na ressonância magnética. Então, utilizávamos a ressonância não só como diagnóstico, como um critério de cura. Hoje a gente não utiliza mais, porque a ressonância demora, muitas vezes demora a normalizar o processo de cicatrização. Então, hoje, muito mais por dados de performance do atleta, dados de GPS e de funcionalidade. Ele suportou, estamos levando. Nós hoje, aqui em Minas Gerais, especificamente o Atlético, a gente segue os mais altos padrões de tratamento que os clubes da Europa, Sim. ou a gente ainda está um pouco atrás? Não, lógico que você talvez tenha uma estrutura física, o clube europeu pode ter um poder econômico maior, mas se eu tenho uma coisa que nós estamos sempre batendo com a diretoria e cobrando, é a necessidade do investimento na medicina, no centro de excelência. Por quê? Vou dar um exemplo. Recentemente nós tivemos um investimento em 2 câmaras de terapia hiperbárica, onde o atleta ele entra numa máquina. Aquela famosa que o Hulk faz na casa dele e Exatamente. tal. Mas agora num nível bem mais profissional, bem mais avançado. O que ela faz? O atleta respira o oxigênio em alta intensidade e você consegue aumentar a oferta de oxigênio naquela área lesionada. Sim. E, com isso, tentando um processo de cicatrização mais acelerado. Para você ter uma ideia, essa terapia já era muito utilizada em feridas, já de longa data, mas no passado eram máquinas que você tinha que ser mais em conjunto, então não era tão utilizado na medicina esportiva. E uma mudança drástica, Everton, nós estamos falando de trabalhos que foram publicados, trabalho científico que foram publicados agora em 2020. É um trabalho que mudou radicalmente o tratamento das lesões de tecidos moles, dentre elas as lesões musculares, em que nós chamamos, existe um símbolo em inglês, as iniciais de Peace and Love, e que você foca, vou falar só o final, o V e o E do Love, que é vascularização e os exercícios. Então, você foca em aumentar a vascularização daquela área lesionada e nos exercícios funcionais. Isso, para você ter uma ideia, é um trabalho de 2020. Então, nós estamos constantemente mudando. E dentro essas técnicas, por exemplo, a terapia da medicina hiperbárica é uma das opções de aumentar a vascularização tecidual. Temos uma outra técnica que nós utilizamos lá no Atlético também, que é o laser em alta intensidade. Um aparelho desse, de um laser de alta intensidade, hoje é caro. O caro, por O que exemplo, ele faz, esse aparelho? também estimula o processo de cicatrização de novos Sempre vasos, problemas de lesão muscular, né? lesões musculares. Vamos focar mais nas lesões musculares e de tendões, que são os mais comuns, principalmente no futebol. Esse aparelho, hoje, ele está em torno de R$350 mil, um bom aparelho desse. Pode ser caro um investimento para uma clínica, por exemplo, ainda
de atendimento à população, vamos pôr uma clínica de consultório, mesmo no setor privado. Mas quando você coloca isso no universo do futebol, esse investimento ele se torna pequeno. Sim. Entendeu? Verifica, por exemplo, você ter um atleta de altíssimo rendimento disponível numa final de Libertadores. Isso se torna barato perante o impacto financeiro que hoje o esporte de alto rendimento, principalmente o futebol, Quando você vivencia. acelera o tratamento, você tem um ganho técnico que pode se tornar um ganho financeiro também. Ganho financeiro. Então, assim, é difícil, às vezes, você calcular e colocar no papel isso, né? Assim, mas o investimento em saúde, e a gente sabe que a saúde é um investimento caro, é caro para os hospitais, é caro para os planos de saúde, é caro para os clubes o investimento em saúde, mas ele ainda assim, a melhor maneira, principalmente quando você trabalha em prevenção, em acelerar o processo, de você ter um ganho de disponibilidade daquele atleta e, consequentemente, um ganho técnico. Outros aparelhos que a gente utiliza muito e que não se utilizava no passado, um aparelho que com uma onda eletromagnética chama-se tercarterapia, também acelera muito o processo de cicatrização. A gente utiliza muito como num pré-treino, num pré-jogo. Então são técnicas assim que aparelhos que ainda são caros, mas que nós conseguimos convencer a diretoria da necessidade de aquisição para um maior retorno do atleta. É interessante a diretoria entender que conta com grandes profissionais da área, Isso. profissionais renomados, que estão sempre se atualizando, propondo soluções, porque é o que você disse, acelerar a volta do atleta para jogo é o que vocês mais buscam, né? Exatamente. Não perder atleta, ter o atleta disponível para que a comissão técnica possa utilizá-lo. Então, quando porque, Everton, assim, é uma ilusão achar que não vamos ter lesões no esporte de alto rendimento. Isso é estatístico, isso ocorre no mundo inteiro. E ainda hoje, nós tivemos um comparativo de alguns dados que nós estamos trabalhando do Departamento Médico do Atlético, um comparativo dos últimos 12 anos com o futebol europeu, com times da Champions League. Quando nós consideramos em treino, nós temos um número maior de lesões ainda, praticamente o dobro do futebol europeu, em jogos mais ou menos iguais, o número de lesões. O que é isso? Eu vou te falar que assim, não é que lá tem mais estrutura, número de jogos, calendário congestionado. Sim. Então, você pega o nosso calcanhar de Aquiles. Isso ainda é um problema, você não ter um tempo de recuperação ideal para o atleta, principalmente quando nós temos jogos no quarta domingo, 2 vezes na semana, e já se sabe, e isso foi um trabalho até da tese de mestrado do nosso fisiologista do Atlético, que é o Roberto Chiari, que a partir do 8º jogo você tem a lesão, num calendário de quarta domingo. Então, hoje... Mas os exames preventivos mostram que aquele exame que mostra o CK... Isso. Eles são feitos frequentemente? Sim, o CK é só uma das análises que nós fazemos no esporte de alto rendimento. Além disso, você tem a percepção subjetiva de esforço, que é uma avaliação, digamos assim, uma entrevista. Como é que você se sente hoje? Qual é o seu nível de dor muscular, de cansaço? Você tem a análise, por exemplo, de uma coisa simples, da urina. Ver se a urina está mais concentrada ou mais clara. Não é incomum o atleta urinar sangue, né? O que nós chamamos de hematúria de esforço, principalmente quando você tem jogos jogos decisivos e de mata-mata. Utilizamos menos um pouco, mas a termografia também pode ser utilizada, são técnicas para avaliar o grau de desgaste físico daquele atleta. E talvez, Everton, uma coisa que é muito importante também é a seleção dos atletas, né? E sabemos que o atleta muito bom, o atleta que não machuca, que é talentoso, que é jovem, ele é um atleta, obviamente, mais caro. Não há como nós competirmos no futebol europeu tendo o melhor atleta, o que não machuca e o super talentoso. Esse é o mundo ideal. Ele está vamos pôr, na prateleira de cima do futebol europeu. Mas, muitas vezes, nós vamos
descendo um pouquinho a prateleira, né? E pode ser que um atleta não sirva lá para um Real Madrid, para um Manchester City, mas ele vai estar muito bem adaptado ao futebol brasileiro, né? Vimos isso recentemente com duas estrelas do campeonato deste ano, que foi o Suárez no Grêmio, o Marcelo Sim. no Fluminense. no Fluminense. É óbvio que o Suárez já tem lá suas lesões, conhecidas lesões do seu Mas depois joelho. que ele assinou com o Inter Miami, a lesão sumiu, né? A dor no joelho É, sumiu. olha, o Everton, engraçado assim, internamente nós tivemos até umas discussões, alguns conceitos e tem grupo de amigos e grupo de médicos também da medicina esportiva sobre, por exemplo, o Fluminense agora, o último campeão da Libertadores. Alguns atletas sabidamente também mais velhos, com algumas lesões ao longo da sua carreira e conseguindo performar. E isso é uma satisfação para nós da medicina esportiva, porque é você conseguir, mesmo que o atleta tenha uma grave lesão, ainda conseguir performar. Isso é uma evolução, coisa que no passado talvez a gente desprezaria esse atleta. E lesões graves, vamos supor, cartilagem, que é uma lesão difícil ainda de se tratar, não, nós ainda não temos uma cura para a O lesão da. Luan, que jogou no Atlético, teve um problema de cartilagem, né? Exatamente. Ele sofreu muito essa lesão de cartilagem do seu joelho. E encontrei o Luan no último Jogo das Lendas, né, na inauguração da Arena MRV. E que satisfação de vê-lo correndo. Eu falei, Luan, você ainda tá bem, menino. Vamos pensar aí. E era um negócio. Lá atrás, eu lembro da gente discutindo com o Rodrigo Lasmar, assim, o caso do Luan, e vai para os Estados Unidos e procura, assim, será que esse menino ainda vai conseguir performar? E quanto tempo ele ainda performou, e depois ainda foi para o Japão, ainda voltou. Então, assim, essa evolução é uma satisfação para nós, assim, isso mudou, Everton, de 20 anos para cá, e tem certeza que daqui a um tempo novas coisas vão estar vindo, você está aí nesse programa maravilhoso aí, cada vez entrevistando um médico e vendo o quanto que A evolução. a evolução. Estamos falando de Atlético, de atletas e tal. Vamos falar da saúde nossa aqui, nós que não somos atletas, daqui a pouco. Mas um caso que me chama a atenção, que eu quero que no próximo bloco você fale, sobre Guilherme Arana. Porque a gravidade da contusão, o que aconteceu no joelho do Arana, e ele voltar a jogar em alto nível, e agora também, não na última convocação, não, mas também ter voltado à seleção, uma grande vitória. Nós vamos falar disso daqui a pouco na volta do intervalo. Doutor Otaviano é o nosso convidado, médico do Clube Atlético Mineiro, nesta edição do Saúde e Soluções, que volta já. Então, estamos de volta com Saúde e Soluções, hoje recebendo o doutor Otaviano de Oliveira Júnior. Doutor Otaviano, médico ortopedista do Atlético, que, aliás, é muito bem assistido por médicos de altíssima relevância, desde a época do doutor Neilo Lasmar, e hoje a sequência do trabalho com o doutor Rodrigo Lasmar, o doutor Otaviano. Eu perguntei aqui no bloco anterior sobre as imagens assustaram muito da lesão do Arana, né? As imagens assustaram muito. E depois das imagens, o posicionamento do clube com relação ao que havia ocorrido no joelho do Arana, eu, como leigo, imaginei, meu Deus do céu, destruiu o joelho do Arana. E o Arana, um longo tempo, se recupera, volta em altíssimo nível, volta para a seleção e continua sendo uma referência na lateral esquerda do futebol brasileiro. O que aconteceu? E eu gostaria que você contasse um pouco dessa história do Arana, doutor Otaviano, porque eu acho uma história que mostra muito bem o nível de excelência do que o Atlético tem, a ponto, inclusive, do Neymar, que pode escolher o mundo inteiro para fazer uma cirurgia. Tem um amigo meu que disse que, Everton, eles pagariam, hospitais de outros lugares do mundo pagariam para o Neymar operar lá, e ele decidiu operar aqui com o médico que é do Atlético, o doutor Rodrigo Lasmar. Mas antes vamos falar do Arana. Doutor Otaviano, mas destruiu o joelho dele, vocês reconstruíram, hein? Olha, a lesão do Arana foi uma lesão, assim, além do trauma, da gravidade, uma lesão de ligamento cruzado posterior, uma lesão que a gente chama da raiz do menisco, uma lesão difícil da parte do menisco no seu joelho.
ela mexeu muito com o emocional de todos nós, né, que somos torcedores, que Tinha da seleção de Copa do o Mundo, né? atleta, assim, dedicado, chegando ao seu momento, convocações, vislumbrando participar de uma Copa do Mundo, que é o máximo, né, para um atleta, independente de parte financeira e de tudo, eu acho que é o que todo mundo almeja. E então aquilo foi muito frustrante, né, e aquilo mexe com o emocional, e além da gravidade da lesão, que foi muito bem tratada pelo Rodrigo Lasmar e equipe, a dedicação do atleta foi algo ímpar, sabe, assim, e sofrimento físico, às vezes, porque tem que usar um brace, esse brace deixa o joelho um pouco mais rígido, aí você tem que ganhar movimentos, e esse movimento, as aderências, até que se quebra aquilo, gasta muita, força física mesmo do fisioterapeuta para ganhar a mobilidade, restaurar a mobilidade, a função, e o Arana foi um cara exemplar. E vê-lo chegar neste momento com convocação para a seleção, conseguindo performar sem nenhuma queixa, sem nenhum outro problema, olha, é uma satisfação, viu? Foram Essa 3 lesões, né, doutor Taviano? sim, ele teve uma lesão do ligamento cruzado posterior, que é um pouco diferente do ligamento cruzado anterior, ele avulsionou o termo correto, ele rompeu na inserção do fêmur, esse ligamento, teve que ser reinserido. E teve uma lesão do seu menisco na parte mais de trás do joelho, ele soltou da cápsula articular, e não é uma lesão que você poderia tirar o menisco, porque isso a longo prazo poderia dar problema, então você tem que costurar, Refazer? refazer, suturar esse menisco na cápsula, e teve uma lesão de ligamento periférico, do colateral lateral. Eh, por isso, né, a necessidade também de utilizar o brace. O que é o Eh, brace, doutor? brace é uma joelheira mais Mais rígida? rígida, Sim. que não deixa durante, um tempo, porque você precisa, são estruturas, de partes moles que elas têm que cicatrizar, mas numa posição correta, e para cicatrizar tem que Não ficar pode ter quieto, não movimento. pode ter movimento. Só que ao mesmo tempo, se você deixar tempo demais aquilo parado, o joelho enrijece. Nossa, mas isso é muito E difícil. e ter o ponto ideal de isso é ter um momento correto de ganhar um movimento, sem prejudicar a cicatrização e, ao mesmo tempo, dar a função, é que é a dificuldade maior, né, nessas lesões, sabe. E é uma satisfação vê-lo bem. E eu parabenizo aqui, é um amigo pessoal, você citou aí o caso do Neymar, o Rodrigo Lasmar, viu, porque não é fácil ele ter a confiança, e é um orgulho, eu trabalho com ele já há 20 anos, o tempo todo, os consultórios são perto também, e trabalho com ele na faculdade, e e eu acho que ele fez um bem para a medicina brasileira em conseguir trazer um atleta do nível do Neymar por 2 vezes a vir a operar no Brasil, não fa Em assim, Belo Horizonte, poxa, Brasil, mas é Belo Horizonte. olha, Everton, para Isso é trazer para maravilhoso. Belo Horizonte, então, assim, valoriza muito a medicina mineira, né, e eu acho assim, nós óbvio, em toda a área nós temos colegas a se questionar, mas de uma forma geral nós temos uma excelente medicina aqui em Minas Gerais, em altíssimo nível, e eu acho que isso foi um reconhecimento para a todos nós que atuamos aqui em Minas Gerais, de uma forma geral, para os hospitais de Minas, não só o hospital que foi o colocado, mas todos os Que é outros, o Mater né, Dei. É. todos os outros hospitais, assim, em serviço de excelência para poder receber um atleta de altíssimo nível como esse. É, veio efetivamente para coroar mesmo, né? Porque depois que a gente começou a fazer esse projeto de Saúde e Soluções, que eu tenho um orgulho muito grande, porque a gente presta relevante serviço para a população, para o Exatamente. telespectador, porque hoje nós estamos aqui tratando de lesões de atletas e tal, mas habitualmente passa por aqui aquele profissional que tá é meio que uma consulta de 1 hora na tela da Band, uma Exatamente. grande consulta de 1 hora, a gente tira muitas dúvidas e tal, traz muita informação rica. É, a vinda do Neymar para Belo Horizonte, se tratar, fazer a cirurgia com o doutor Rodrigo Lasmar, o Arana, né, ter se tratado depois de tudo que aconteceu e tá aqui, eu acho que é para coroar mesmo, né? Porque E nós temos aqui grandes médicos e assim, nós temos referências aqui que são referências até mundiais.
E a gente fica numa vergonha, às vezes, de falar isso, né? Fica sem jeito, que a gente é muito comedido culturalmente. Isso é do Nós mineiro, precisamos de né? colocar o ovo e cantar, né? Porque, de fato, nós temos grandes... O doutor Roberto Fonseca é uma sumidade, né? Eu citei o Marcelo Penholati, que você Isso. conhece bem, é uma sumidade. E outros grandes profissionais que sentaram aí, exatamente, onde outra referência que a doutora Otaviano está, o doutor Rodrigo Lasmar também será nosso convidado nas próximas edições. Isso é uma satisfação muito grande, sabe? Ouvir do doutor Otaviano que nós temos aqui um corpo clínico de altíssimo padrão mundial, né, doutor Otaviano? Exatamente. Eu falo assim, quando a gente confia e qualquer um desses colegas que você citou aí, trataria qualquer familiar meu, entendeu? E se eu tiver qualquer problema, vai ser resolvido aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. Isso mostra a confiança que não só a população tem nos profissionais e nas casas hospitalares de Minas Gerais e de Belo Horizonte, como também os seus pares, sabe? Então, assim, quando nós temos a confiança dos pares nossos, dos especialistas, é uma satisfação tremenda, viu? É, E eu trago isso para a população, pode confiar. O mineiro é um pouco mais calado, desconfiado. nós somos um pouquinho mais discretos às vezes, mas assim, pode confiar que, óbvio, né, assim, quando se trata de saúde, não tem como se prometer resultados e que tudo vai dar certo, mas que nós vamos fazer o possível para ter um melhor tratamento e digno e ético para seu paciente, você pode ter certeza que sim. Tanto a figura do médico quanto também a estrutura, né? Nós temos grandes hospitais com excepcionais estruturas hoje, não só no estado, mas já que estamos falando de Belo Horizonte também, uma grande estrutura também. Sim, Para qualquer e tipo das mais complicadas cirurgias, nós temos estrutura. sim, e eu vou te falar, com um caráter humano e de humanização tremenda. Eu acho que isso faz uma diferença, Everton. Assim, quando nós estamos do outro lado, assim, quando você vira paciente, você tem um momento de fragilidade, quando você tem um toque humano além da competência, assim, isso faz muita diferença. E isso vem do brasileiro, né? O mineiro talvez tenha um pouquinho mais ainda essa questão, o caráter humano no atendimento. Isso faz diferença no momento que nós estamos fragilizados, seja por uma lesão, por uma doença mais grave, um câncer ou alguma outra coisa nesse sentido. Doutor Taviano, qual foi, já que você falou do lado humano, eh, como é que é a posição de um médico, de um ortopedista renomado como você, com relação à espiritualidade ligada ao tratamento? Eu acho que Porque os cada. jogadores são muito Sim, apegados, né, uns sim. se manifestam e tal, como é que você vê isso? Olha, isso eu acho que cada um tem o seu estilo, é um momento diferente. Um é católico, o outro é espírita, o outro evangélico. Mas eu acho que todo mundo tem um seu credo, né? E acho que devemos respeitar todos, independente disso. Por incrível que pareça, ainda temos preconceito, e nós vemos isso às vezes até entre os pares, entre os atletas, sobre um ou outro e determinada religião. E infelizmente ainda temos isso, Mas né? por falta de informação, tá, doutor? É, As pessoas, por vezes, elas criticam sem conhecer, elas não têm a menor exatamente. ideia daquilo que elas que estão É. criticando, né? Enfim. Mas eu acho que isso é questão de evolução, sabe? E cada vez mais, e nós que estamos vamos ficar mais velhos, né? Assim, acaba que a É gente verdade. tem uma influência com os atletas de querer ajudá-los sempre. E são seres humanos, né? Acho que o perfil. Eu sou filho de professores, e uma das coisas que minha mãe sempre falou assim: todo ano que entra uma turma nova, que entra alguma coisa, eu me sinto mais jovem, porque eu vejo e as brincadeiras são os mesmos. E nós estamos lá há mais tempo, né? E há 20 anos, o Everton, já vi vários atletas, pessoas que foram meus ídolos e depois tive a oportunidade de trabalhar. E quando você vai vendo gerações e vão vindo novos atletas, as dúvidas são as mesmas, as angústias, os problemas, às vezes um casamento mais precoce, uma gravidez, Problema um familiar. problema familiar, uma mãe que adoece, um pai que às vezes não foi tão presente na sua infância, e você tentando ajudar, né? Por mais que tenha o psicólogo no clube, mas acaba que o médico também trabalha um pouco esse lado humano Mas com cuidar do os atletas. espírito é importante na recuperação, né, Sim, isso aí doutor? é fundamental. E eu acho que são os momentos, vou dar um exemplo. Não existe um jogo, uma viagem que você não tenha uma reza ali, uma oração num momento pré-jogo, e aí se une todas as espiritualidades num prol em comum.
né? Eu sou muito, eu sou extremamente favorável. As pessoas precisam cuidar do espírito também, que é importante, mas quem acha que não tem, que não quer também, a gente Respeita. respeita e tá tudo bem. Deixa eu só pegar uma carona ainda nesse bloco, já que a gente citou aqui a questão do Neymar, a lesão do Neymar, e a escolha dele em fazer o tratamento aqui, né? Foi uma lesão grave, doutor? Sim, é uma lesão ainda temida no futebol, né, uma lesão do seu ligamento cruzado anterior e no caso específico dele, ele teve lesões associadas nos seus meniscos e no ligamento periférico também. É uma lesão ainda traiçoeira e vou te dar um exemplo, assim, a na última década, no início dos anos 2000, era muito comum você tentar liberar esses atletas com em torno de 6 meses. E às vezes tinha até algumas competições, ó, eu libero com 5 meses, outro com 6. E já erramos muito, sabe, Everton? E Liberando antes da hora? liberando antes da hora e acabava tendo uma recidiva, uma nova lesão. E hoje já é um padrão, está estabelecido que você não deve liberar antes que tenha um processo de cicatrização biológica deste ligamento, o que nós chamamos de ligamentização, é aquele enxerto que foi colocado no lugar do ligamento se incorporar verdadeiramente na ligação entre os dois ossos, né? Entre o fêmur e a tíbia, por exemplo, para segurar. Então, hoje já se tem um padrão que são pelo menos 9 meses. E se tiver lesões associadas, dependendo se não tiver um nível de força, de mobilidade, pode demorar até mais. Depois da recuperação e do início dos treinos, quanto tempo o atleta leva, o Arana e depois daqui a pouco o Neymar, para chegar ao nível que se encontrava antes da lesão, se é que é possível? Olha, a recuperação total, falar assim, terminou o risco de novas lesões, principalmente lesões musculares, se Porque equilibrou, depois de são cuidar da 2 lesão óssea, anos. tem o Exatamente. desequilíbrio muscular. Então, para você atingir um ponto de equilíbrio mesmo, falar assim, ó, agora quem foi tá normal, são 2 anos. Nossa, é muito Então é tempo. muito tempo. E por isso, o Everton, você vai ver às vezes alguns atletas, por exemplo, eu volto a te falar sobre as prateleiras do futebol. Às vezes o atleta pode não funcionar para um clube grande da Europa, mas nesse intervalo até ele ver se ele vai voltar a jogar, vai voltar a performar, ele pode vir para um centro menor. E isso muitas vezes é uma oportunidade. Um dos nossos maiores destaques esse ano, com convocação para a seleção, vivenciou isso, né? Que foi o caso do Paulinho, né? Ele teve 5 anos na Alemanha, teve uma lesão do seu ligamento cruzado, existia perante aquela dúvida, será que volta a performar, será que não volta? E talvez num evento teste dele foi uma convocação para a Olimpíada, ele se tornou campeão, Sim. ele vem para o Atlético, nós damos a ele toda uma estrutura por trás e, obviamente, também a dedicação do atleta em altíssimo nível, e ele consegue, por exemplo, somente até agora no mês de início de novembro, nós não finalizamos o calendário desse ano, ele conseguiu fazer mais jogos que nos últimos 3 anos dele. Uma Então, vitória de toda a equipe, né? de toda a equipe, do atleta, aí, obviamente, volto a te falar, o que isso repercute de valorização financeira para um atleta? Entendeu? Tá muito claro, né? A ida para a seleção, a temporada que tá fazendo, a ida para a Performance. seleção, e daqui a pouco, eu já até tive a oportunidade de bater um papo com o Rodrigo Caetano, falei, Sim. segura, porque vai ser difícil não aparecer grandes propostas. Muito Exatamente. pouca idade, muita bola. Muita bola Cabeça boa. e acabou-se de provar que está plenamente É recuperado, isso, é em isso. condições de manter sequência, né? Essa lesão dele tem quanto tempo? Lesão, se eu não me engano, tem 2 anos e meio. Então tá entrando naquele período que você Exatamente. disse que é onde ele tá no ápice, né? Aí vem os méritos do diretor de futebol, que a gente leva muita bronca com do Caetano, né? Um amigo pessoal hoje, mas assim, já levamos muita bronca e ele é muito incisivo, mas vem os méritos de descobrir, de ver essa oportunidade. Convencer a vir de pra cá. convencer. E hoje, obviamente, que o valor dele é muito superior, né? Aí já estou extrapolando um pouquinho, mas já estou na parte do torcedor. Mas você sabe que é um atleta que performou em altíssimo nível e
fez sequência, isso muda muito, sabe, o Everton? O atleta ter sequência. Eu acho que na hora que você vai selecionar, montar seu grupo, é óbvio que um ou outro, nem todo mundo você consegue trazer atletas só com saúde, mas esse atleta que consegue ter no seu lastro, número de jogos nas temporadas, esse é um atleta que você geralmente vai dar certo. Qual a lesão mais grave que você já tratou no Atlético? E daqui a pouco, no outro bloco, nós vamos entrar no cidadão comum, que não é atleta. Quais as lesões que você vem mais atendendo no consultório, que tem sido lesões mais complicadas, o cuidado que as pessoas precisam ter com idosos dentro de casa, por causa das lesões que têm uma dificuldade maior de cicatrização? Vamos falar disso, vamos sair um pouco de futebol e entrar agora na nossa vida comum aqui. Nós que não somos atletas, seremos destaque aqui na sequência desse papo com o doutor Otaviano, médico do Atlético, nosso ortopedista, nosso convidado de hoje do Saúde Soluções. Lembrando que além da tela da Band, além do YouTube da Band, agora também no meu canal pessoal no YouTube, as entrevistas daqui para frente, todas estarão por lá, esperando por você que está aí do outro lado. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais aqui na tela da Band no YouTube. Muito bem, estamos de volta. Doutor Otaviano. Otaviano de Oliveira Júnior, meu convidado especial nesta edição de Saúde e Soluções de hoje. A gente ficou aqui 2 blocos falando muito de lesões de atletas e tal, mas eu quero perguntar daqui a pouco as lesões comuns, né, do dia a dia que ele atende no consultório. Qual o jogador ou a lesão mais complexa que você já tratou e que quebrou realmente sua cabeça, que queimou fosfato quando você tinha que pensar, meu Deus, isso não tá, isso vai ser muito complicado. Olha, Everton, assim, a minha área de atuação é cirurgia do pé e tornozelo. Então eu foco muito nas lesões, talvez assim, que estão relacionadas no dia a dia, tendão de Aquiles. Tendão de Aquiles é é uma área difícil. E cada vez mais nós temos visto a prática da corrida de rua, das atividades ao ar livre, principalmente pós-pandemia. E engraçado que pós-pandemia houve um grande aumento do número de lesões de tendão de Aquiles. E Por quê? por quê? O que que aconteceu? Fecharam-se academias. Então fechou, o paciente ficou muitas vezes sem fazer o trabalho de reforço E muscular, principalmente sem orientação sem também. orientação. E ao mesmo tempo, ele queria correr, ele queria fazer alguma atividade, mesmo que sozinho, ao ar livre. Então a sobrecarga mecânica, de um esforço num tendão que não tinha massa muscular para proteger, nós estamos tendo um boom agora de lesões de tendão de Aquiles. Então trabalhos já estão começando a mostrar isso. Você está vendo lesões, por exemplo, na Liga do Futebol Americano, cada vez mais atletas. Aí entra a dúvida: grama sintética funciona, atrapalha Isso, ou não? Nós vamos ainda bater um vamos papo falar sobre sobre isso. isso. Mas, assim, as lesões do tendão de Aquiles são um problema. E teve uma situação, eu posso citar o nome do atleta, porque ele colocou isso na rede social dele e divulgou e fez um agradecimento e colocou tudo, que foi o Henrique Almeida. É um atleta Que que era do teve aqui América, no né? América, um Isso. atacante, e ele teve uma lesão no último jogo, ele estava na Chapecoense, por coincidência, contra o Atlético Mineiro. Ele levantou, marcou o gol e sentiu um desconforto no seu tendão de Aquiles. Final de temporada, pode ir para casa, está de férias, volta. Ele acabou se transferindo para um outro time, acho que foi o Goiás, e na temporada de 2020 ele não conseguiu performar. Essa lesão ele ficou o ano inteiro tratando e algumas coisas, até que teve um momento, mais para o final do ano, em que ele queixa uma fisgada maior no seu tendão, e por amigos e indicações ele acabou chegando a mim e ficava aquela dúvida: opera esse atleta, insiste, qual técnica cirúrgica? E tendão de Aquiles, assim, aí eu volto a te falar de estatística, americana de trabalhos científicos. Nós temos em torno de 30% dos atletas que encerram a carreira por causa de lesões de tendão de Que é Aquiles. difícil reconstruir. Recuperar. E temos vários exemplos, né? O Obina foi um,
o David Beckham, o Adriano Imperador. Então, são todos atletas que encerraram a carreira, o Belletti, por lesões de tendão de Aquiles. Em algum momento, seja cirúrgico ou não, é uma lesão muito incapacitante. E acabamos definindo por um tipo de cirurgia, e foi feita uma discussão e o operamos, e ele conseguiu voltar a performar. E foi até engraçado que o Euler, que era o diretor do América, não sei se você conhece, ele me liga e falou: Taviano, você garante que o atleta volta a jogar? Eu falei: pode contratar, volta a jogar. E ele fez uma temporada aqui no América, assim, brilhante, marcando gol de bicicleta no Atlético Paranaense. E isso, para nós, eu vou te falar assim, talvez seja uma lesão emblemática para mim. Voltar a dar a performance e alegria a um atleta numa grave lesão que tinha 30% de chance de não voltar, que é um índice alto, né, de risco de não voltar. Agora, um momento mais difícil, Everton, da minha carreira, por incrível que pareça, foi um trauma de cabeça. Um Atlético e Santos, na Vila Belmiro, 2012, que tinha em campo Ronaldinho Gaúcho e Neymar. E Meu houve um Deus. choque de cabeça entre os dois zagueiros do clube, que é do Atlético, entre o Leonardo Silva e o Rafael Marques. E o Rafael Marques teve uma convulsão em campo, ele desmaia e perde consciência, e quando ele volta, ele queixa uma dormência no braço. E jogo de transmissão de TV, ao vivo, duas das maiores estrelas, igual eu falei, Neymar e Ronaldinho Gaúcho em campo, chegam com uma maca móvel e que não tinha nenhuma condição de segurança. Eu falei, não tira o atleta daqui, traz a ambulância. E a ambulância não entrava em campo. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, foi um caso até fatídico. A Vila Belmiro ficou fechada por um mês. Eles tinham feito uma reforma lá, não sei se você lembra disso. Então, foi um momento, talvez, o mais difícil da minha carreira nesses 20 anos. Assim, um momento de risco de vida, de você não saber o que tinha acontecido. Então, são as situações assim mais dramáticas. Felizmente, a grande maioria das vezes, as lesões são lesões mais de trauma ortopédico e nosso dia a dia, né? Mas, por exemplo, no último fim de semana também, Atlético e América, o Rubens teve um trauma grave de cabeça, e no Rubens foi até mais tranquilo, já dava para ver, mas, por exemplo, o atleta do América teve também uma convulsão, ficou internado lá em Uberlândia, não pôde voltar com a delegação, e o colega do América, que é o João Salomão, e na hora da decisão lá, falou, olha, os dois tinham que ir para o hospital, assim, você vai para o hospital, que o seu caso é mais grave, e eu faço fico como médico dos dois clubes. Porque o Rubens estava bem, né? Tava um bem que, assim, assusta a ferida, né? Mas Sim. era só uma ferida, né? Não tinha um dano neurológico. O que vocês falam na hora que você chega ali, que é um choque de cabeça? O que vocês falam com o atleta? São perguntas bestas, assim. Qual que é seu nome? Onde que você tá? O que você tá fazendo aqui? Que cidade que você tá? E muitas vezes o atleta, quando ele tá confuso em concussão, ele não responde. E concussão cerebral ainda é um tema difícil para quem está no esporte, porque às vezes você não consegue ver do banco de reservas a lesão, e até você chegar lá o cara já está bem. Entendi. Muitas vezes ele está agitado. Vou dar um exemplo do Rubens. O Rubens queria voltar para campo. Falei, não, eu quero voltar, bota só a touca aqui. Falei, Rubens, estou enxergando seu osso aqui, a calota craniana. Não tem, esquece, Caramba. cara, você não vai voltar. Ele falou, não, eu vou voltar, tô bem, põe só a gazinho curativo aqui. Eu falei, não, você não vai voltar, você já vai para o hospital. E são N os casos, sabe? A sua responsabilidade nesses casos muito grave. São muito grandes. E não é o problema daquele choque, é porque o segundo choque ele pode ser fatal. Entendi. Então, existem casos na literatura em que tem um segundo caso logo em seguida e, infelizmente, a pessoa vai a óbito, né? Então, você mexe com saúde da pessoa. Concussão cerebral ainda é uma coisa que nós ainda precisamos evoluir, né? Hoje você já tem o VAR médico, né? Na Copa do Mundo, a última Copa do Mundo em 2022, você já tinha o dispositivo de um médico extra-campo com um iPad, conseguindo ver os últimos lances e comunicar, e ele tinha poder. Eu acho que isso é uma coisa a se evoluir ainda no trauma desportivo. Doutor Taviano, o atleta de final de semana sofre mais que tipo de contusão? Aquele que não é um atleta, de vez em quando você resolve jogar uma peladinha,
dá uma corrida, aí na hora que vai dar aquele sprint, sente tendão, uma musculatura da panturrilha e tal. Qual a lesão mais comum no atleta de final de semana e quais os riscos para esse atleta de final de Olha, semana? final de semana nós vamos ter muitas lesões de tendão de Aquiles, muito Eu mais que no tive, inclusive. profissional. Esse é um Tive. exemplo. Então tem aquela sensação da pedrada no calcanhar, Isso. né? Na hora que a pessoa vai e dá aquele estalido, é muito comum, porque quase sempre a pessoa tem um vigor físico, uma parte aeróbica razoável, mas não tem a parte muscular tão boa. O controle que a gente fala neuromotor não é tão bom. Então, assim, o índice de lesões, por exemplo, de ligamentos e de lesões musculares no futebol amador ou em qualquer esporte amador é muito maior que no futebol profissional, exatamente pela falta da parte muscular. Quer um exemplo? As torções de tornozelo. Eu no meu dia a dia, talvez uma das cirurgias que acaba que nós fazemos muito são as reconstruções ligamentares do tornozelo por decorrente de entorses. Já no esporte de alto rendimento, é muito raro você necessitar operar um atleta. Por causa da questão de ter muito reforço no local? Exatamente. Então, assim, o atleta profissional, talvez ficou famoso pelo Neymar ter operado agora a necessidade, mas existiam alguns fatores de risco que envolvia a necessidade desse atleta. Mas, de uma forma geral, é muito raro você ter que operar lesão ligamentar de tornozelo, por exemplo, em atletas profissionais. Já no atleta de fim de semana, no paciente do consultório, isso é uma rotina, porque ele não consegue ter o controle neuromuscular tão forte o suficiente para que consiga viver sem aquele ligamento do seu tornozelo. Isso é diferente, é completamente diferente o perfil de atendimento, e de definições que você vai ter no seu dia a dia. Então, o atleta de final de semana, a lesão que ele mais tem, que você mais atende, é tendão, Tendão tornozelo, e lesões ligamentares de tornozelo. ligamentares e o tornozelo. Aquela É, peladinha do final de semana é. costuma custar caro. Costuma. As lesões musculares também são comuns, sabe, Everton? E você brincou aí sobre medicações, né? E algumas coisas. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um remédio que são as estatinas. São remédios que ajudam. Tem várias. Tem assim, vastatina, rosuvastatina e várias outras. E elas, por exemplo, ajudam a reduzir o colesterol. Em compensação, ela tem um efeito colateral de classe que 25% das pessoas que usam estatinas predispõe a ter lesões musculares. E essas lesões musculares geram enfraquecimento que pode gerar uma sobrecarga nos tendões. E meu cardiologista brinca comigo, que eu tô tendo que usar a rosuvastatina, que é uma dessas estatinas. Ele falou: ó, tá vendo? Antes rebentar o músculo periférico lá de baixo que o músculo do coração. É Então, verdade. continua tomando aí, eu não vou discutir com ele. É Mas, verdade. mas infelizmente, os medicamentos são drogas, né? E nós vemos que às vezes melhora para uma coisa, mas tem seus efeitos colaterais. E isso é muito importante deixar para o seu público. Não se automedique. Um simples analgésico, um simples medicamento pode te trazer transtorno e procure um atendimento médico. Isso acho que é o ideal para todo mundo. Então, já que você tocou nesse assunto, eu não posso deixar de perguntar. Uma dorzinha no joelho, vai lá, pega uma nimesulida e toma. E aí? Olha, Everton, eu acho que tá errado. Eu vou te dar um exemplo da nimesulida. Ela é um remédio que ela tem um risco de lesão no fígado um pouco maior, por exemplo, de que outros anti-inflamatórios, assim como o paracetamol. São 2 drogas que atingem um pouquinho o fígado. Outras drogas, os derivados do AS, que é o ácido acetil salicílico, é muito comum também ter efeitos gástricos. Eu acho que a dor que não responde a um simples repouso, a um gelo local, procure um atendimento médico. Não se automedique, não. Isso Vai pode trazer outros Pode problemas trazer mais outros graves do que a problemas dor no e joelho, né? talvez uma nimesulida para você não traz problema, mas para uma outra pessoa ela pode gerar uma Que tem isso hepatite. também, né? É, cada pessoa é de um jeito e eu acho assim, evite, procure um atendimento. Eu acho assim, um ditado também do futebol: fazendo tudo certo, a gente erra. Imagina fazendo errado, É entendeu? Aí verdade. a chance de dar errado é muito grande. Ô, doutor Otaviano, há alguns dias eu conversava com um amigo que me falava sobre o uso de ácido hialurônico no joelho.
Sim. Mas não é só no tratamento estético, É. não? Não, não. O ácido hialurônico, ele tem a parte estética, sim, mas Ele é ele usado na estética para preenchimento facial preenchimento e facial, isso, algumas isso. coisas nesse sentido, assim, de harmonização É o mesmo que é facial. usado no lábio? Também pode ser utilizado, mas pode ser utilizado em outros tecidos. Sim. No caso nosso, da ortopedia, e a odontologia também utiliza na articulação Para quem tem bruxismo? temporomandibular e bruxismo, ele pode ser utilizado de forma intraarticular, né? E colocando. Existem vários fatores, ainda é um pouco controverso, mas ele tem um fator mecânico de deslizar, tem um fator também de reduzir os mecanismos inflamatórios locais, e hoje é um aliado tremendo no Então é nosso bom. tratamento. Muito Eu bom, estou perguntando sabe? isso porque eu estava lendo que é um procedimento habitual nos casos de lesões no Barcelona, por exemplo, Isso. né. Então o Barcelona tem feito o uso. Como é que ele age? Que tipo de lesão você pode aplicar o ácido hialurônico? Gente, com um ortopedista, com um médico, não vai para um amiguinho que vai pegar Assim. uma seringa e aplicar não, isso é coisa muito séria. Mas em que tipo de lesão ele pode ser usado e a eficácia Ô dele? Everton, eu sempre falo o seguinte: você sabe tratar a complicação? Se você souber tratar a complicação, você pode fazer aquele procedimento. Se você não sabe tratar uma eventual complicação, não faça. E por mais, e isso é um ponto importante, nós temos visto, eu diria assim, profissionais não habilitados a fazerem infiltrações, a fazerem manipulações de drogas de forma intraarticular ou intralesional em alguns tendões também, e que não sabem tratar uma complicação. Esse é o problema. Então você não deve confiar num profissional que não esteja habilitado, porque aquilo pode gerar, é uma injeção intraarticular, mas ela pode infeccionar, ela pode gerar dano. Então, assim, o uso indiscriminado, ele tem que ser condenado e tem que ser alertado ao seu ouvinte para que não faça isso em qualquer local. Tem que ter princípios. Você citou o exemplo, por exemplo, do esporte. Nós já utilizamos no Atlético há mais de 15 anos os ácidos hialurônicos. Antes era uma primeira geração e aquilo foi evoluindo, tinha um volume maior, às vezes gerava um pouquinho de irritação na articulação. Nós já estamos numa segunda geração e estão vindo novas evoluções ainda do ácido hialurônico, principalmente associada a algumas técnicas de terapia biológica, e que podem gerar uma melhor qualidade de vida e de função para os problemas de cartilagem e, consequentemente, de artrose, que é o desgaste daquela articulação. E isso promove uma sobrevida e uma melhor qualidade de vida ao paciente. E também, obviamente, ao atleta. E que tipo de lesão que Cartilagem. Basicamente, então para hoje o lesão de tipo de cartilagem, que é cartilagem. grave, que você disse que é uma lesão Exatamente. grave de joelho. Exatamente. Então para o atleta já se faz há algum tempo, mas Já. agora o medicamento está evoluindo e melhorando cada Isso. vez mais, você já tem respostas melhores então Isso. nos tratamentos. Inclusive diminuindo também o custo, que ainda era um problema, mas hoje nós já temos, drogas, assim, mais acessíveis à população comum, e no esporte de alto rendimento ele já é utilizado há um bom tempo. Doutor Otaviano, para a gente encerrar, eu tenho um minutinho para uma resposta sua. Cuidado com pessoas idosas no momento do banho, em pisos escorregadios e as lesões mais comuns e essa preocupação que o doutor tem também com pessoas com a idade mais avançada. Olha, garante o seu músculo. Nada é mais importante para um idoso que o seu músculo. Então, não economize numa fisioterapia, num educador físico. É óbvio que os cuidados básicos de barra, de proteção, mas nós temos que ter o idoso com equilíbrio, um bom equilíbrio, uma boa massa muscular para tomar o seu banho sozinho, para descer uma escada. É dentro de casa que ocorrem a maioria das quedas do idoso, levando à fratura, por exemplo, do fêmur. E infelizmente, ainda com uma alta taxa de óbito para aquele idoso, sabe. Então, assim, previna, e a melhor maneira, músculo, ganhe músculo, Vamos malhar as pernas. tudo. É, mas as pernas é de fundamental importância para quem está com a Principalmente idade. o bumbum ali, né, que principalmente com os músculos do glúteo e do que nós chamamos de core, da região lombopélvica, que são os músculos que nos dão o equilíbrio no nosso dia a dia, na hora que nós vamos descer uma escada, na hora que você vai tomar o banho para pegar um sabonete, para lavar as costas. É neste momento que ocorre a queda do idoso.
E óbvio, né, assim, todos os ambientes de casa segura, dentro do site da nossa sociedade, que é a SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, tem várias dicas do ambiente de casa segura, então qualquer ouvinte pode procurar e digita isso facilmente nos Já vamos, modos de inclusive, pesquisa. tá na tela aqui o site para você É. procurar informações. E isso permite você a ter uma maior segurança com aquele idoso, sabe? Muito bom, muito bom. Ô, gente, o papo, infelizmente, eu vou ter que encerrar essa conversa com o doutor Otaviano, mas já fica o convite para voltar. Eu tinha um monte de outras perguntas aqui, muito interessantes para serem feitas, mas é bom que ele volta numa próxima oportunidade, ou, de repente, eu me desloco até o Atlético para bater um papo com o doutor Otaviano lá, para a gente entender melhor como é que é o dia a dia dele lá com os atletas também. Doutor Otaviano, muito obrigado. Ah, Parabéns mais uma vez pela excelência no trabalho. eu que Obrigado. agradeço, Elton, e pode ter certeza que vamos estar sempre abertos a você, a visita lá ao CT, e os demais membros que compõem o departamento médico também vão, cada um do seu estilo, vão estar sempre à sua disposição aí. Obrigado, parabéns a todos mesmo. Atlético é uma grande referência à cirurgia do Neymar, feita aqui em Belo Horizonte, com o doutor Rodrigo Lasmar, já mostra isso. O doutor Otaviano está lá dividindo o dia a dia com o doutor Rodrigo Lasmar. Participou comigo hoje. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pela audiência na tela da Band, no YouTube da Band, mas também agora no meu canal pessoal, @Everton Guimarães aí no YouTube. É só procurar e se ligar. Obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal.